Pra quem acompanha o BBB, não é novidade nenhuma que quando alguém é eliminado, todo mundo ali meio que dá uma recalculada de Meu rota. amor, parece o Waze. Parece. Quando falta internet, Parece depois ele precisa mesmo. recalcular tudo, sabe? E acontece que essa madrugada teve muita fofoquinha. Teve. Muita gente falando em grupo, muita gente falando em dupla, Sim. tentando entender o jogo dos outros e principalmente o discurso do Tadeu, que foi um discurso pra deixar confuso e não explicar. Foi. Vamos falar sobre isso tudo aqui. Se você gosta de BBB 24, gosta Seja de reality, bem-vindo. fofoca, gosta também de reacts dos mais diversos assuntos, a gente tá aqui. Meu nome é Filipinho. E eu sou Voz do Se Além. inscreva, a gente tá rumo aos 50k. Se inscreve. Compartilha com as pessoas no WhatsApp. Curte. E se você puder também, pode apoiar o nosso trabalho aqui. É só colocar a câmera pro QR Code e mandar o seu Pix. Eu vou agradecer as doações de José Luiz Castro, que falou que tá adorando os vídeos do BBB. Muito obrigado, Zé. E a Eu posso falar Cariza- Zé, né? Porque eu sou mais Você é íntimo, sou mais né? íntimo. E a Cariza Paternostro, que também mandou uma mensagem super carinhosa. Um Eu beijo pra vocês amei dois. esse sobrenome, Careza. Paternostro. Amei. Parece sobrenome assim de pessoa Chique, né? de novela das 6, Sim, não parece? é verdade. Novela das Vamos 6. começar então agora já falando sobre o que reverberou aí desse Sim. discurso do Tadeu e bateu muito pra Fernanda e pra Giovanna Pitel. As arautas do Big Brother, né, meu Exatamente. amor? Elas que A- ficam narrando o jogo. A leitura de jogo afiadíssima, eu acho. Elas disseram, na real, que elas entenderam o discurso do Tadeu e que falta. Principalmente lá o negócio da correlação, sabe? Sim. Que o Tadeu fala de correlação e de consequência, não é um negócio assim? Inclusive, elas até comentam sobre o Rodriguinho, né? Sim. Que o Rodriguinho pode ser o próximo a ir aí dentro dessa correlação sobre o que aconteceu lá no QG do quarto. Sim, e elas já pegaram esse padrão de que tá saindo um por um do QG, né? E aí O que não era muito difícil, mas né? é uma Só que ninguém na casa parece que tá percebendo isso. Mas, amor, uma coisa que eu não entendo é o seguinte: você tá 2 semanas no programa, tudo bem que acontece muita coisa, a temporalidade lá é diferente, como a gente já comentou, e a intensidade também é diferente. Sim. Mas o que acontece muito é que se você tá notando que você tá num grupo que não tá indo bem, por que você não se vaza. afasta? Porque eu não falei pra elas que se elas me amassem era pra cair fora. Mas eu não vou falar, não, se você quiser falar. Não, mas Que quem ama elas é se bem você. que presta atenção, se coloca no lugar dela. 5 5 segundos, como diz a Pepita. Não, mas deixa eu falar. Eu gosto, como eu já falei aqui, eu gosto da leitura de jogo delas, Sim. mas ainda não gosto delas dentro do tabuleiro do jogo, vamos colocar dessa forma. Justamente porque elas têm visões boas, mas elas também não tomam atitudes pra sair dali. É ok, amor. Só que aí que tá. O que eu falo pra se pôr no lugar delas. Elas já falaram que elas convivem juntas, mas elas não compartilham dos mesmos votos. Sim. Ou seja, elas não votam em dupla. Sim. Sendo assim, elas precisam de uma força, elas precisam se aliar. Elas já sabem que no quarto fada elas não têm chance. Não, amor, sendo assim, começa a fazer a combinação do voto entre as duas. Se afasta do Mas que Rodriguinho. força que vai ter? Quando o Nizam não teve lá as questões dele e ele ficou mal no jogo, o Rodriguinho não deu uma afastada dele, que o próprio Nizam disse? Deu. Por que elas não podem fazer isso com o Rodrigo? Mas não, o que acontece é que logo depois delas dizerem isso, elas estão lá no quarto com o Rodriguinho. Aí estão Sim. lá no quarto conversando, Sim. já fazendo estratégia. E antes disso mesmo, lá naquela hora que elas estão lá no jardim, elas ainda falam que elas têm desconfiança se o Rodriguinho realmente ele não teve envolvido na polêmica do quarto. Pois é, meninas. Ou seja, elas vão teve. lá. Pra mim, elas só estão pensando nisso. Tipo assim, a gente precisa de aliados pra não ficar sozinha. Porque assim, tudo bem que elas têm se posicionado diante das falas do Rodrigo. E Sim. quando ele fala alguma coisa. Falei Rodrigo, falei sério, né? Falou, né? Elas têm se posicionado diante da fala do Rodrigo, que quando ele fala alguma coisa, elas falam, não, você tava aqui. Aí ele fala que não lembra. Aí elas falam, não. Igual a Pitel já falou pra ele, não se fala sobre o corpos de mulheres, não. Isso não pega bem nem aqui nem lá fora. Sim. Então elas têm se posicionado. Mas assim, eu não sei se isso é suficiente pra mesmo quando o Rodriguinho sair, o público não olhar pra elas como dentro daquele grupo. Sim. Entende? Cara, e pra mim é uma coisa de tipo, com certeza elas só estão querendo aliados, porque elas já falaram que eles meio que cagam pra elas, sabe? Pois é. Nesse quarto aí. Elas sempre foram excluídas. Elas sempre tiveram no grupo, Aham. mas eu acho que principalmente por serem mulheres, elas sempre estavam E excluídas. aí é claro que agora que saiu Nizam, saiu Pisani, saiu Vinícius, o Rodriguinho tá cada vez menos com os parça dele, aí ele vai inserindo elas. Ah, com certeza. Agora que elas são úteis pra ele, Exatamente. né? E aí acontece o seguinte, o Rodriguinho tá ali no quarto e ele começa a falar sobre um código pra eles votarem nas pessoas do quarto fada. Sim. Ele
falam assim, olha, se por um acaso a gente tiver que votar em alguém lá na hora, né? Tiver que decidir alguma coisa ali na sala, pra gente não falar nome, a gente podia colocar A de Alane, B de Beatriz. Sim, eu achei isso ótimo, C sabia? pro Marcos, D de Denisiane. Sim, eu achei isso ótimo, porque as pessoas sempre ficam confusas lá na hora da votação, Aham. em quem votar, e elas não têm como se comunicar. Essa pelo menos é uma regra. É uma regra ótima, mas assim também, se eu tô lá na sala e eu começo a falar assim, B, C, C, eu tô sabendo que a pessoa pode não saber quem é o código, mas vai saber que tá combinando. Tá. Entendeu? Dá na sim. mesma coisa. Ah, Tipo assim, tá. tá Eu todo achei mundo que- sentado em silêncio pensando, aí de repente o Rodriguinho, B, aí o outro, B, o outro, B, Ah, amor, B. mas eu não entendi que era assim, Entende? não. Eu entendi que era uma coisa que eles já iam ter na cabeça. Que cada um já ia saber, entendeu? Tipo, se a pessoa A é a Anne. Aham. Se a Anne já tiver no paredão, eles vão na B. Ele Ah, já tem é isso na uma cabeça. ordem. Ele já tem isso gravado na cabeça. Eu bem entendeu? pensei assim, vai ser um código igual de criança, que criança Não. quando fala a língua do P e acha que ninguém tá entendendo. Não, até porque às vezes. Sabe? Sim. Eu falei, gente, mas isso não vai funcionar, mas faz mais Não. sentido o que você Até falou. porque se eles não puderem conversar entre si. Entendi. Porque às vezes acaba a votação e o Tadeu manda ir direto pro quarto. Entendi. Entendeu? Eles têm que Entendi. gravar isso na cabeça. Eu É, achei ótimo. Faz sentido. E Achei aí, nessa ótimo. hora, a Pitel fala assim: pois é, gente, mas assim, eu tava pensando sobre as pessoas que saíram aqui do quarto e tudo mais. E ela fala: o foda é que nosso grupo. Aí ela vai falar assim: nosso grupo não, porque não existe. Esse é o discurso que o Rodriguinho usa muito. Sim. E que agora a Pitel e a Fernanda estão usando pra trazer pro público essa coisa de que não é um grupo. Não é um grupo, mas fica conversando o tempo todo. É o que a Denisiane já falou. Quando o MC Bin falou assim, o Rodriguinho, a Yasmin e a Vanessa Camargo, eles não têm grupo. A Denisiane falou assim, não. Peraí, grupo não é só sobre votos, é sobre afinidades. É Sim. sobre quem você troca no jogo, é Sim. sobre quem você fala sobre jogo. Também acho. Eu acho que esse BBB tá todo mundo com medo de se definir como grupo, né? Aham. Eles falam assim, eu convivo, mas não jogo. Um Aham. negócio assim, né? É verdade. E aí, na hora que ela fala isso, ela fala assim: o negócio todo é que o nosso grupo, que não é um grupo, acabou se ferrando porque alguma coisa tá errada. E é sobre as atitudes das pessoas que saíram. Sim. Ela diz: o nosso lado tá todo errado. Aí a Fernanda fala: porque ninguém quer fechar com a gente. De verdade. Aí a Pitel: não, são atitudes. Porque se eles não tivessem tido as atitudes que tiveram, a história seria outra. Sim. E aí eles começam a conversar sobre a questão das eliminações dos homens. Aham. Pisani, Nizam e Vinícius. A filhinha direitinho. A ali. filhinha. Aí o Rodriguinho fala assim: gente, eu não tô entendendo. Teve outro papo, não deve ser o papo que teve aqui então. Aí a Fernanda fala que a Alane também foi envolvida no papo da Vanessa Lopes e ela não saiu. Aí o Rodriguinho fala assim: eu acho que não foi o assunto da menina, não. Deve ser o negócio de ter falado das mulheres. Eu não sei o que seria. Não foi o assunto do espelho, né? Foi Isso. o assunto do corpo das meninas. Aí a Fernanda fala: isso que eu também não entendi. E eles meio que falam e olham pra Pitel. E aí a Pitel tem uma fala que foi aqui fora muito comentada. Sim. As pessoas interpretando. Algumas pessoas entenderam de um jeito, outras pessoas entenderam de outro. Aham. Porque ela diz o seguinte: mas é sempre mais grave. O homem é sempre mais escroto. Mulher a gente passa, a questão da sororidade pesa um pouquinho. Só que como ela fala isso num tom que parece meio deboche, Sim. as pessoas não aqui fora entenderam que ela quis dizer que o homem é mais escroto. E questão da sororidade ela traz porque a Alane é uma rival dela no jogo. Aham. Então deboche vem daí. Outras pessoas entenderam que ela debochou a questão da sororidade. Então essa fala aí pesou pra Pitel aqui fora. Eu quero ver o que vocês acham. Põe aí nos comentários. Ponham nos comentários. Porque a Pitel, ela é debochada de si, né, meu amor? Ela é debochada. Em si, ela já é debochada. Parece que ela já nasceu assim. Sim, mas ao mesmo tempo não Dá dá pra entender dá da pra outra entender forma da outra também. forma. É E verdade. aí o que acontece é que eles continuam o papo e o Rodriguinho fala: eu não sei o que é, gente. Gente, ele não faz Eu ideia, não me cara. lembro sobre essa falação de mulheres assim, Sim. não. Aí a Fernanda fala pra ele: mas lá fora ficou grande. Isso daí já deu pra entender, porque a filhinha tá certinha. Sim. E aí o Rodriguinho fala: então eu quero estar nessa fila. Eu, por mim, estou de boa. Se eu sair no próximo dia 3, eu estou em casa. Eu não quero mais ficar aqui, não. Eu não aguento mais isso, não. E aí ele ainda fala: eu coloquei 2 alvos, que foi a Alane e o Davi. Que foi no momento que ele foi líder, né?
que Sim. não saíram. Meu jogo tá errado. Então ele Pô, meio ele que tá, mesmo que fala, meu jogo tá errado. tá entregando os pontos e já mais uma vez afirmando que quer sair, que não tá aguentando mais, que acha que vai sair. Olha, Rodriguinho, ao mesmo tempo que ele diz que ele não tá nem aí, ele só fala de se salvar no jogo o tempo todo. Exatamente. O tempo todo. Exatamente. E teve até uma foto, eu acho que a gente não colocou aí, né? Dele, a hora que ele tá conversando sobre isso, que ele dá uma olhada pra câmera. Sim. Gente, aquela Ele procura foto... as câmeras assim, aí de repente ele vai e acha uma e ele olha. É tipo isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Ele tá conversando com a Fernanda, Sim. aí ele começa a olhar pra cima, olha pra cima, aí ele de repente faz assim, ó. É. Sabe? Cara, no momento. Pra mim, isso daí foi o retrato, foi a escultura, foi a obra de arte. Foi, não foi? Que ele é completamente lúcido das ações e das falas dele. Que ele sabe o Quando que ele tá ele fazendo. olha pra câmera, gente, olha que perfeição É meio que ele tem tá. essa imagem. Enquanto tá tendo essa conversa, eu tô até baixando aqui, porque eu tirei uma foto disso, eu tô baixando aqui pra mostrar pras pessoas. Mas é interessante porque enquanto eles estão falando sobre esse assunto, que é um assunto que reverbera, a intenção que eu acho que ele teve foi de observar se por um acaso a câmera tava focando em quem. Pra ele sacar se por um acaso ele era o alvo da câmera. Não só isso, amor. Sabe? Eu acho que o subtexto, põe aí a pintura. Olha aqui, gente. Põe aí a Olha pintura. aqui, ele olha pra câmera na hora que ele tá Olha, conversando com as meninas. Eu acho que o autor dessa pintura, o que ele queria passar com essa imagem ele sabe que ele está sendo julgado. É? Ele sabe das ações Você acha que ele dele. quebrou uma parede? Ele quebrou, ele teve que. É como se ele tivesse Quebrou a quarta olhando parede. e tivesse botando ele na como se ele estivesse forçando a si mesmo a Nossa, observar a realidade. Mas Olha você que foi profundo. muito profundo. Meu amor, é barroco. Parece as pessoas analisando, críticos analisando obras Mas de arte. é isso. Eu já isso acho. aí é pintura a óleo. Eu já acho que nesse momento ele tá. Como eles estavam conversando sobre a questão do que já vem falando sempre, que aconteceu no quarto do líder, ele meio que olha, porque primeiro ele olha pras câmeras atrás da Fernanda pra ver pra onde elas estão focando e depois ele olha pra cá. Tipo assim, vamos ver se esse assunto é interessante. Se realmente isso tá reverberando lá fora, deixa eu ver se essa câmera. E de repente ele olha e a câmera tá focada nele. Aí ele meio que saca assim, vou sair mesmo. Eu acho que ele percebe um momento que é verdade, eu tô sendo julgado. A gente não tá vivendo aqui do nada. Não. O Brasil inteiro tá E olhando esse pra gente. assunto é importante porque Esse as assunto- câmeras estão Sim, focadas aqui. Exatamente. Então, cara, eu acho que esse é um quadro que eu quero ter até aqui em casa. Não, Deus Que é me uma livre. coisa tipo assim. Que em casa não tem mosquito. Mas é pintura a óleo, Não, Felipe. não quero não. Vai ter sozinho, vai ter dentro do seu quarto trancado. Aí o nome do quadro pode ser ter fim. Fim. Não. O nome desse quadro é Você fim. hoje acordou muito Gente, inspirado. pensa. Muito inspirado. Olha que lindo. E aí, por que ele continua fazendo as estratégias dele? Porque tem uma hora ali na cozinha que tá Lucas Henrique, Juninho, MC Bin, Fernanda, o Luigi, a Pitel e o Rodriguinho, que são ali do grupo do Quarto Gnomo Floresta, que não é um grupo, tá, gente? Diz eles que não são. E aí, o que eles começam a falar é que já tem uma tática. E eu acho muito interessante uma coisa nessa fala, é que a Fernanda, a Pitel e o Rodriguinho, eles estão contando para os outros a tática que os outros vão seguir. Então você já percebe ali dentro do próprio grupo como os outros simplesmente, eles nem questionam. Sim. É tipo assim, eles falam assim, não, a gente já tem uma tática, o monstro a gente vai jogar pra gente mesmo. A Pitel fala assim, é mais tempo de tela. Aí o Rodriguinho fala, aí eles não vão, a gente não vai jogar monstro pra eles não. Vamos pegar e jogar pro nosso time. Aí o MC Bin fala assim, aí sim já tá tudo fechado. Aí a Fernanda até fala que parece que já fechou até com a Yasmin Brulet e com a Vanessa Camargo. Sim, é tipo, a alta cúpula definiu. E os outros só seguem. E os outros vão atrás igual cachorrinho. Aí o MC Bin até fala assim, mas aí se tiver almoço, me levem no almoço então. Aí eles combinam que vão levar a pessoa no almoço, já que quem fica no monstro vai pra xepa e também perde estaleca. Pelo menos, Aí né? a Fernanda fala assim, então vocês podem jogar eu e a Pitel, Luigi e MC Bin podem revezar, o Rodriguinho reveza com as meninas, Sim. aí o MC Bin vai perguntar, Vanessa e Yasmin estão sabendo? Aí a Fernanda fala, tão. E aí o Rodriguinho, como tá o Lucas Henrique e o Juninho de Costa, ele fala assim, tem os dois ali também. Tipo assim, não fujam não, Angariando, eles estão aqui no nosso grupo. Sim, porque eles não são oficialmente do grupo, mas eles estão sempre juntos, né? Não, o Lucas Henrique então já tá muito lá em cima. O Juninho tá. No O quarto Juninho do líder. eu já diria até que ele já aderiu ao grupo. Mas o Juninho
ele fica mais no quarto gnomo, em floresta, Sim. participando. O Lucas Henrique e o MC Bin já tem subido mais pro quarto. Sim, mas sabe o que eu acho engraçado nisso daí? Ah. Que um tempo atrás eu escutei do próprio Rodriguinho que se ele fosse pro castigo do monstro, ele batia o botão e saía. Batia o botão. Ué, mas o que aconteceu? Mas aí o que eu tenho pra te falar é o seguinte: a alta cúpula ali, Rodriguinho, Pitel e Fernanda, que decidiram isso, você acha que se alguém pegar o anjo, vai botar Rodriguinho? Você acha? Essas pessoas que morrem de medo dele ali dentro, essas pessoas que estão jogando com ele aqui, ó. Você acha que se Lucas Henrique, MC Bin, Juninho, Pitel, Fernanda e Luigi pegarem o monstro, eles vão dar pra Rodriguinho? Não vão, porque eles não têm coragem de falar na cara do Rodriguinho o que ele faz. É verdade. Nem Vanessa e Yasmin Camargo. É verdade. Então ele só comanda o negócio, mas ele sabe, ele vive dizendo as coisas, como que vou apertar o botão, porque ninguém vai ter coragem. Ninguém tem coragem de peitar Rodriguinho, porque eles acham que ele é muito forte aqui Muito fora, forte aqui fora, por causa gente. dos shows, da fama Que dele show, e tudo mais. que show! Uai, que ele vive falando que vai sair dali cheio de show pra fazer. Meu Deus. Aí o que acontece? Fernanda e Pitel, que a gente sabe que é essa dupla aí, depois, quando elas vão pro quarto Floresta, elas comentam sobre a Alane. A Giovanna Pitel diz o seguinte, presta atenção. Ela fala assim: eu respeitei a vitória dela, como ela respeitou a minha. Mas amanhã a gente vai conversar, dê o que der. Eu vou chegar nela e dizer: eu não sei como começar eu e você, mas eu sei como termina. Ou sou eu, ou sai você. Aí a Fernanda fala: frase de novela. Aí a Pitel fala Parece assim: mesmo. até agora a gente se odiava no off, agora ficou muito explícito. E aí a Fernanda comenta, o Luigi entra, a Fernanda comenta sobre o deboche que teve ali. Porque ontem a Pitel sabonetou. A Pitel Eu acho que ela sabonetou. É. Na hora que tava ali pra Sabonetou. eliminar, o Tadeu perguntou cada pessoa quem eles acham que ia sair. E todo mundo usava argumentos justificativas. A Pitel falou que achava que era a Alane. Por quê? Porque ela votou em mim. Aí o Tadeu, não, mas não é quem você quer que saia, não. Sim. É quem que você acha que saia. Aí mostra a Alane tá com uma cara assim. Aí ela, eu acho que é a Alane porque ela votou em mim. Não, sabe o que eu acho que aconteceu Aí ali? ela fala assim, eu acho que os Pitelzinhos se reuniram. Eu vou me colocar como protagonista. Isso. Eu acho que o ponto foi isso daí. Sabe o que ela quis fazer? Eu acho que ela não sabonetou, não. Sabonetou. Eu acho que pode parecer que ela sabonetou, mas a intenção dela não era sabonetar. A intenção dela era lacrar no ao vivo. Porque ela falou, eu tenho que mostrar que eu sou a protagonista da minha história. Ela queria, tipo assim, eu tenho que mostrar que eu me acho a maioral, sabe? A maior jogadora, então Só- quem é contra mim vai sair. Isso, só que, isso ela não elaborou. Isso não respondia a pergunta do Tadeu. Sim. Então parece que ela sabonetou, mas eu acho que não. Eu entendi o que ela quis fazer, mas ficou muito ruim ali no ao Ficou, vivo. tanto é que ninguém entendeu nada. Falou assim, mana, não tem nada a ver com o que É, ele te e aí perguntou. a Alane faz uma cara de, tipo assim, de deboche mesmo. Sim. De tipo, nossa, a menina não tem nem justificativa. A justificativa é só eu ser contra ela aqui Sim. dentro do jogo. E então a Fernanda pontua isso. E aí eu vou dizer uma coisa. A Pitel não tem o porquê de conversar com a Alane. Elas Ela não conversam. Ela não tem o porquê de ficar nessa picuinha. Sim, só que Não ela tem tem. o porquê. O porquê? Porque a Pitel, ela fala assim, não me importa se ela é grande lá fora, se ela for, tudo bem. Inclusive, a Alane que teve votos expressivos num paredão quíntuplo. Teve, Ela mas- teve 40% competindo com outras 4 pessoas. E ela tá crescendo bastante aqui fora. Ontem mesmo ela bateu 1 milhão no Instagram. Então o que eu tenho pra dizer é o seguinte, a Pitel, eu acho que ela, já percebendo que ela tá num grupo que não é muito legal, ela tá assim, eu vou arranjar uma antagonista Aham. aqui no jogo, declaradamente, vou fazer isso ferver lá fora. Boa. Porque aí, de alguma forma, mesmo se eu sair, eu saio com um nome. Eu não Sim. saio como uma É planta. verdade, como uma jogadora, né? Exatamente. É verdade, Porque não né? tem necessidade dela ir conversar com a Não Alane e tem dizer nenhuma. assim, ou sai você. A gente já sabe, todo mundo já sabe. Sim. É só um que vai ficar na final. Eu acho que uma das coisas que botou mais lenha na fogueira pra ela foi a quando a Alane se defende lá. Uhum. Quando o Tadeu faz a pergunta pra Alane no ao vivo, a Alane vai pra um lugar de tipo, eu sou a boazinha da casa, Aham. eu sou a apaziguadora, que eu acho que contrastou muito com a Personalidade que com a Pitel persona- coloca pro público, né? Exatamente. Então, assim, vamos ver o que vai dar essa conversa durante o dia. Só que aí, antes de dormir, a Pitel e a Fernanda foram conversar e elas trouxeram aí na conversa o Rodriguinho. Sim. Porque a Fernanda fala sobre o pódio dela e fala assim, eu sei que o Rodriguinho vai sair a qualquer momento. Então hoje, se eu tiver que fechar um pódio, eu fecho você, Pitel e Juninho, que eu gosto do Juninho. E aí a Pitel fala assim, Rodrigo é uma bênção. Às vezes eu acho que é a sensação de não querer perder. Assim é muito fácil.
não querer ser julgado pelo público. Ah, se eu sair foi porque eu quis. Às vezes eu acho que pode ser isso. E aí, é claro, né, elas estão sacando que a gente aqui fora já sabe. O ego do Rodriguinho é muito grande. Ele vive dizendo que quer sair porque o dia que ele sair, todo mundo acha que ele saiu porque ele pediu e o público dele tirou, e não porque ele jogou errado. Tá vendo como elas têm uma lei... Às vezes, Tem, mas não age. Às vezes parece que elas estão assistindo pela televisão Big Brother. Mas eu acho que é esse microfone daqui que você pede pra abrir toda hora pra casa. Pois é, mas eu acho pedi pra abrir pra elas. Mas eu acho que enquanto a gente não tá gravando o vídeo, você deve vir aqui no quarto e falar: Boninho, abre o microfone pras meninas. Eu tô achando, verdade, tá? cara. Eu vou inclusive desligar esse microfone. Nesse caso, só teve um delay aí delas perceberem isso. Mas elas perceberam. Não, eu acho que não teve delay. Elas só verbalizaram isso, mas elas já estão sacando. Já estão percebendo. Só que o problema é que elas têm que pular fora. Tem que pular fora. Porque... Se elas amam a gente, né? Não, a mim não, se elas te amam. Não, se elas te tá amam. bom. Porque tem uma coisa, recalculando rota, falando em recalcular rota, MC Bin e Lucas Henrique também recalcularam rota. Meu amor, a gente mostrou aqui como é que o MC Bin ficou ontem depois da saída do Vinícius, né? Pra quem não assistiu, a gente postou um vídeo ontem, assim que o Vinícius saiu, sobre como foi o programa à tarde e à noite de ontem. Sim. E aí a gente viu uma conversa parecida com essa aqui, só tava com outra roupa, porque foi nessa cama, de MC Bin com Lucas Henrique, quando eles falam sobre o Davi, a aproximação do Davi com o quarto fada. E aí eles sugerem que talvez o Davi esteja se aproximando por conta de jogo. E aí o MC Bin fala: o Rodriguinho, quando ele descer do líder, ele não quer ficar no quarto de lá. Então eu já posso ir pra lá, porque aí eu observo o jogo do Davi mais de perto. Sim. A gente vai e fala sobre o quanto isso foi malicioso, porque ele vai lá no quarto fada e fala com as pessoas: gente, eu vou vir pra cá, eu tô vindo conversar com vocês pra vocês não acharem que eu tô tramando algo. E ele tava tramando algo. Então, aí é que ele se ferra. O que acontece é que nesse momento, após a saída do Vinícius, as coisas mudam. Mudam, meu amor. Porque o Lucas Henrique, ele fala um negócio com o Bin que é o seguinte: presta atenção nisso aqui. Tem um dado importante. As 3 últimas pessoas que saíram eram próximas da galera daqui do quarto. Quarto Floresta. Pode ser que a gente não esteja lendo o jogo da maneira correta. A gente não pode cair na cilada de julgar a intenção das pessoas, e sim os fatos. Sabe pra mim o que é essa conversa? O quê? É a conversa que a gente tem na cozinha, no refeitório ali do trabalho. Que a gente tá conversando com alguém muito próximo, mas a cozinha não é longe do local de trabalho. Então você pode falar sobre alguém, mas você não pode dizer sobre quem é. Tá. E ali, no caso, eles sabem o que a gente tá ouvindo. Tá. Então, pra mim, o Lucas Henrique tá dizendo exatamente assim: a gente tem que prestar atenção que as pessoas saíram daqui, a gente tem que parar de julgar a intenção do Davi e julgar os fatos. Os fatos. E aí o MC Bin cata na hora. Sim, porque o que o MC Bin tava querendo fazer com essa mudança de quarto toda era justamente saber a intenção do Davi. E pra quê? Se quem tem que saber a intenção é quem tá assistindo o jogo e a gente de Gente, fora. Você tá vivendo a vida de outra pessoa, MC Bin? Aí o MC Bin diz o seguinte: ele fala que ele se meteu muito nos problemas dos outros, no problema Vanessa Lopes, do Davi e tudo mais. Demorou a perceber, Demorou demais. Pelo amor E aí de ele Deus. fala que ele não vai mudar mais de quarto. Ele diz o seguinte: eu não vou nem fazer isso porque fica meio feião, tá ligado? Fica. Aí ele diz: eu durmo no chão mesmo, o Rodriguinho não dorme aqui na cama, tá de boa. Mas ó, deixa eu te falar um negócio, pode trocar com o Rodriguinho, que o Rodriguinho também pode dormir no chão. Para de ficar tratando o Rodriguinho como rei. Que é essa? Rodriguinho não pode isso, Rodriguinho não pode aquilo. Sempre isso, cara. Olha, eu vou te falar uma coisa. Depois que eu vi eu fiquei chocado com isso. O quê? Depois da saída do Nizam, eu não sei se foi no mesmo dia ou depois, o Michel foi ensinar o Rodriguinho a lavar roupa. Por quê? Porque os outros que lavavam roupa pra ele. O Nizam lavava roupa pra ele, inclusive. O Nizam Gente, foi eliminado, ele perdeu a lavação de roupa dele. Gente, o cara não sabia mexer na máquina de lavar. E não faz questão. Porque tem uma coisa que é você não saber. Tudo bem, Jade Picon, a gente sabia que era uma pessoa super rica e ela aprendeu a varrer dentro do BBB. Sim. Tá tudo bem a gente rir, faz o meme? Faz. Mas a pessoa foi lá e aprendeu e fez. Sim, pediu pra aprender. Agora, uma coisa é você ter que fazer e ainda, sabe assim, nem fazer um esforço. Fez por Gente. sobrevivência, que você não só ia ficar com cueca freada. Entendeu? É isso. Outro dia até zoaram o Nizam mesmo, porque o Nizam tava colocando as roupas dele no cabide. A do Rodriguinho? Ah, meu amor, Ai, pelo gente, amor olha, eu vou de te Deus, contar. olha, olha. Aí o MC Bin continua o seguinte: porque fica uma parada meio
mau caratismo, tá ligado? Não quero ser invasivo num ambiente pra ser favorecido no jogo. Sim. Então ele sacou o que ele tava fazendo e mais uma vez ele ia fazer em nome de outras pessoas, Sim. porque ele ia levar essas informações que a gente sabe que ele não retém informações, como diz a Pitel e a Fernanda, e aí ele que ia ficar mal na fita. Sim, e eu acho que ele também, nessa conversa aí, ele demonstra um receio do que o público tá achando dele no jogo. Porque Sim. Ele chega a citar isso, ele fala assim, porque chegou uma hora do jogo que as pessoas já sabem lá fora. Se por acaso elas quiserem me julgar pelo que já aconteceu, já foi. Sim, porque então ele sabe ele meio que fala assim, não dá pra poder daqui pra frente tentar mudar muita coisa. Sim, porque ele sabe que quando, principalmente pelas outras situações que a gente já viu, tanto nesse Big Brother quanto nos anteriores, quando um público pega um movimento ranço, seu, né? um ranço seu, aquilo ali se instala. É muito difícil muito sair, difícil sabe? mudar. Então ele fica tipo assim, se o público já pegou um ranço meu, não há nada que eu faça que vai mudar minha imagem aqui. E inclusive tentar mudar com um jogo, uma estratégia dessa forma ia só piorar. Sim, né? sim, ele ia ficar sendo mal visto aqui fora. Então ele e Lucas Henrique estão ligados aí, mas mesmo assim ainda estão ali na estratégia daquele grupo que não é grupo. Sim, né? sim. Aí falando em grupo, a gente sabe que tem um grupo definido aí, que é o grupo do Quarto Fada, que é formado por Alane, Marcos, a Denisiane, a Beatriz, a Leide e o Matheus também, que se chegou. Não completamente formado, porque a gente viu que tem gente querendo entrar. Tem gente querendo entrar. O Davi tem se aproximado, inclusive esse foi o assunto do MC Bin com o Lucas Henrique, né? Sim. Eu peguei essa foto e parece que o Marcos tá jogando a fumaça toda na cara da Beatriz. Parece. Mas não tá não, ele tá pro lado assim, na hora que eu peguei a foto. E aí quando eles estão nessa conversa, eles estão falando sobre as pessoas não vão votar mais na Alane essa semana, você descansa, fica tranquila. Sim. Aí a Leide fala assim, só falta eu e a Denisiane do grupo. Sim. Só que eu acho que eles pensam que a Denisiane é forte. Como vocês todos já foram colocados e tiraram pessoas de lá, eu acho que eles vão me testar agora. Mas foi a mesma coisa que ela falou semana passada. Ela tá com essa sensação. Mas faz uma lógica isso que ela falou. Faz uma lógica, só que toda semana ela tá falando isso como uma maneira de tipo assim... Ai, se acontecer, eu já sabia. Entendeu? Tá. Ela tá tentando se preparar. É igual na vida quando você fala assim, ai, não vai dar certo, ai, não vai dar certo. Só pra quando der certo, você ficar feliz. Eu fico o tempo todo, eu fico desse jeito. Sim. Não é, amor? E quando a coisa dá errado, você fala, ai, já sabia. Eu fico assim, eu já não crio muita expectativa pro tombo não vir grande. Isso. Entendeu? Isso. Dessa forma. Exatamente. Falando em pessoal do Grupo Fada, quando eles foram deitar à noite ali, Beatriz, Denisiane, Marcos, Leide, a Alane, eles estavam conversando sobre essa aproximação do Davi, que foi isso que o MC Bin e a Leide, a MC Bin e o Lucas Henrique notaram. Sim. E eles também têm notado, né? A Leide já tinha... eu também já tinha notado. A Leide, que é próxima do Lucas Henrique, já tinha comentado com ele, inclusive, sobre isso. Sobre as intenções do Davi, por que tá acontecendo essa aproximação agora? E aí a Denisiane fala que ele é esperto e ela acha que é pra não virar alvo do grupo deles, do quarto. Aí ela até comenta sobre os vários elogios que o Davi faz às pessoas. E ela fala que ela lê um livro, inclusive, relacionado a isso. Que quando você elogia muito uma pessoa, fica difícil dessa pessoa ir contra você. Sim, porque quando você elogia uma pessoa, você cativa essa pessoa, né? Sim. Quem não gosta de um elogio? Sim. Não é verdade? Aí a Beatriz até comenta que ele também elogia bastante ela. E aí o quarto todo fala sobre o quanto eles gostam dele. Eles não têm nada contra. A Beatriz até fala, eu acho que ele pode estar aproximando sim, porque ele gosta da gente e tudo mais. Só que quando é sobre jogo, eles não querem jogar com o Davi, né? O Marcos fala, eu fico na dúvida se ele fica atrás da gente porque ele se identifica ou se ele tá querendo jogar. E a Leide fala, amigo, eu já falei, jogar com ele eu não quero. E a Denisiane pontua que ele é muito incisivo nas ações dele e ele é muito articulador. E aí ela lembra um fato de quando ele foi até o grupo do Quarto Fada, querendo combinar voto, e só depois é que a Denisiane entendeu que ele queria, na verdade, era proteger a Raquel. Então, assim, eu acho interessante essa visão dessas pessoas. Eu também acho interessante e eu concordo, cara. Porque se você parar pra pensar, gente, imagina assim, você tem um grupo. Porque essas pessoas, elas se identificaram logo no início, elas não sabiam sobre a personalidade das outras pessoas. Foi orgânico, inclusive, a gente comenta aqui que muitos deles dão toques pros outros, assim, olha, eu não gostei disso, olha, eu acho que você fez isso. A Leide falou pra Alane, eu acho que você deu um tiro no pé votando no Nizam. A Alane fala isso o tempo todo pra qualquer um ali. Então, assim, eles são um grupo que, apesar de terem se unido
unido por afinidade, eles também sabem que o jogo é individual. Sim. Aí vamos supor, você fez um grupo lá na sua escola, né? Aham. Começou a aula, fez um grupo. Aí passa umas 2 semanas de aula, o seu grupo tá muito enturmado, vem alguém e tenta se aproximar. É claro que ali você vai falar assim, uai, gente, 2 semanas, essa pessoa se aproximando só agora, depois que já teve simulado, depois que já teve prova, P1 e P2, que a pessoa viu a gente passando cola um pro outro aqui, aí ela viu que as nossas notas são boas, ela vem se juntar. vem se juntar. Apesar dessa pessoa também ter uma nota boa, porque o Davi também é bem visto pelo público, Sim. é claro que há aí uma desconfiança. Então eu acho natural isso acontecer. Sim, eu acho que também tem um dos pontos que eles comentam aí, que eles estão vendo que o Davi, ele se aproxima deles, daí do quarto fada, ao mesmo tempo que tá se distanciando do outro quarto. Sim. Ou seja, parece ainda assim que é um negócio mais jogo, Porque sabe? o Davi, ele dorme no quarto magia, que é o quarto que fica no 2º andar, perto do quarto do líder, enquanto o quarto fada e o quarto gnomo ficam no térreo, no 1º andar Sim. ali, né? E tem um negócio, cara, desculpe falar. Eu confio desconfiando, cara. E Ainda aí, mais num jogo valendo dinheiro, que você não conhecia as pessoas, não fecho né? meus olhos pra nada. Não adianta falar, ai, voz do além, mas pode ser genuíno dele. Pode, Esse pode, uai. Ao mesmo tempo que pode não ser. É uma questão. E pode pode ser não o meio termo, como a pode gente não já falou. Pode não ser genuíno neste momento. Sim, mas pode ser o meio termo. Talvez ele realmente se identifica, mas ele aproveita que tá acontecendo um jogo e ele percebeu que essas Sim. pessoas são colocadas no paredão e voltam. Sim. E fala, eu vou me aproximar porque eu também já fui colocado no paredão e voltei. Sim. Vamos unir força, galera? Aham. Só que aí eu acho que se ele chegasse mais assim, né, talvez as pessoas até entendessem. Mas essa aproximação aí tem gerado uma certa dúvida em relação a várias pessoas da casa. Eu tô com uma pulguinha atrás da orelha com ele desde ontem no negócio do almoço. Que você já acha que a partir daquele momento já seja uma tentativa de aproximação, Sim, né? acho que os almoços que ele fez sempre foi Os uma almoços? sempre foi uma coisa genuína, assim, tal. Mas eu acho que aquele, visto tudo que aconteceu, se você não tá sabendo, é porque você não viu o último vídeo que a gente colocou aqui, que eu tentei explicar, talvez que era uma tática dele que eu tava vendo ali, de ter feito o almoço ontem, depois que ele não fez o café da manhã. E lembrando que quem tá na xepa é muito a galera do quarto fada. Porque como Sim. o Rodriguinho é líder, no VIP tá ali a galera do Rodriguinho. Sim. Então o Davi também tá na xepa junto com o pessoal do quarto fada. Aí assim, ao mesmo tempo que uma hora eu tava vendo um lado do MC Bean e depois eu comecei a ver outra coisa conforme ele foi jogando, eu acho que eu também tô fazendo o mesmo movimento pro Davi. Eu acho que as coisas do que eu penso no Davi estão começando a ficar meio anuviadas, sabe? Antes eu via tudo muito genuíno, do jeito dele mesmo, mas agora, com a tentativa dele se aproximar do quarto, eu já não sei. Só que aí o que a gente tem que pontuar é que é uma estratégia de jogo completamente dentro do jogo. Sim, Diferente não do tem- MC Bean, por exemplo, que queria tramar alguma Sim, coisa. não tem falsidade. Não tem falsidade. É Eu tô me verdade. aproximando porque, assim, vocês vão. Eu acho que é meio que essa lógica. Vocês voltaram de muitos paredões, eu também voltei de muitos paredões. Vamos juntar, gente, pra gente eliminar Sim. aquele povo lá. Sim. Então, assim, é uma estratégia de jogo, mas é uma estratégia de jogo. Sim. Assim como é uma estratégia do quarto fada não deixar ele entrar mesmo tendo aproximação pessoal. Assim como essa estratégia de elogiar muitas pessoas, eu lembro, inclusive, que o Maicon, o primeiro eliminado, fazia muito isso. Eu já vi o Davi fazer isso demais, mas eu não maldava. Ou eu não via com outros... Não me abria pra ver com outros olhos. E você acha que o que a Denisiane traz te faz pensar outras coisas? Me faz. Porque eu fico até pensando assim, tem vezes que a pessoa, vamos supor, num ambiente de trabalho, a pessoa, você é super amigo eu sou super amigo do Felipe no ambiente de trabalho. Aí chega uma terceira pessoa e fala assim, voz do além, toma cuidado com o Felipe, que eu não sei que lá, não sei que lá. Pode ser até uma coisa que eu não te fale, mas eu vou ficar observando o que aquela pessoa me falou, sabe? E eu acho que eu tô nesse momento, tipo, tô observando. Tá observando. Tô Mas é confiando, isso. desconfiando. Eu acho, sim, que é uma coisa completamente dentro do jogo. Tem fair play. Eu acho que não tem problema nenhum. Também entendeu? acho Se que seguir não. dessa forma. Também Assim acho que como não. não tem problema nenhum o pessoal do quarto fada gostar de ter uma convivência com o Davi e não deixar ele entrar no jogo. Sim, né? é uma tática limpa de jogo, Isso, né? exatamente. Falando em quarto, o quarto gnomo aí, que é o quarto floresta, nessa madrugada
madrugada tava falando sobre a questão do MC Bin. Que o MC Bin, o Juninho fala assim, o MC Bin tá desesperado pra poder ficar com alguém aqui dentro. Porque a gente já viu, a gente até comentou, ele falando com a Fernanda, se a Fernanda fosse solteira. Ele joga ali umas brincadeiras com a Giovana, também joga muita brincadeira com a Beatriz. Sim. E aí ele fala que não tá desesperado. Não, imagina dizer que tá focado no jogo, Sim. que com a Beatriz ele até brinca, só que a brincadeira dele ele toma um pouco de cuidado, porque ela nunca namorou e tudo mais. Com a Giovana, ele já jogou algumas brincadeiras e ele percebe que ela não fala pra ele parar, então tá nesse clima. Ao mesmo tempo que ele fala que ele tá focado no jogo, ele fala que tá brincando e jogando coisa. Então você também pode pensar que é um jogo. Sim. O que ele tá fazendo. Pois é. Né? Porque Pois assim, se ele falasse assim, ele abriu ali. é um jogo, mas ao mesmo tempo eu tô carente, você entende. Agora quando ele fala assim, não, eu tô focado no jogo. Mas eu jogo umas brincadeiras com a Beatriz, mas eu tomo cuidado. Com a Giovana eu jogo outras, sabe? Assim, é aquela coisa que a gente falou de pensar que talvez isso seja uma estratégia pra ele, mas né? inclusive tem um momento que ele fala que se acontecer alguma coisa, ele não vai impedir de acontecer. Então, ou seja, se rolar, rolou. Rolou. Ou seja, se agregar para a história dele ali dentro do programa, ele vai pegar, Exatamente, entendeu? exatamente. É isso, Voz do Além. É isso, a cara. gente vai observando as coisas que vão acontecer durante o dia. Eu quero muito ver essa conversa de Pitel com a Alane. Quero ver como que a Pitel vai chegar pra Alane Se e vai do ter, nada né? vai Se ter. vai ter. Se ela prometeu até a frase da novela. Ela tá verdade, querendo que vai, né, meu inclusive, amor? pra edição. Já tá prometendo que vai ter aquelas frases icônicas, sabe? Só que o problema é que frase icônica já falada antes perde força, Pitel. É verdade. Você tinha que ter guardado preparar pra na hora. Agora... Só que na hora sempre sai. Quem cava cova e cai, destrói os corações. Aquele meme da Patrícia saindo do BBB. que guardou uma frase na cabeça na hora, se embora Falou toda. tudo errado. É isso, a gente se vê o quê? A qualquer momento, gente. Beijo.